Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, jornalista e professor. No programa de hoje você conhecerá um pouco mais do trabalho Comportamento Desviante no Trabalho, Relações com a Violação do Contrato Psicológico e a Cultura Organizacional. Conosco está o seu autor, o professor Dr. João César de Souza Ferreira, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Obrigado, professor. E começando já pela primeira, como é que você chegou nesse tema? Você já veio de Minas para cá com ele ou foi algo construído aqui na USCS? Na verdade, eu cheguei, eu fui um dos poucos, né, que não mudou o tema quando entrou. De quando chegou, não mudou muito o tema. Ainda continuei nessa toada. Eu não sabia o que eu estava procurando, na verdade. Então, na conversa com o orientador, né, no projeto que eu estava propondo, eu expliquei para ele da minha angústia que eu tinha, porque os procedimentos não eram cumpridos. Essa era a minha inquietação. Trabalhei 14 anos na área de logística como gerente. Antes disso, tinha ficado mais uns 6 anos em outros setores da empresa, né? E aquilo me incomodava muito. Falava, nossa, a gente testa o procedimento operacional, pede sugestões, no entanto, vez ou outra, tinha alguma coisa errada, algo dava errado, e isso me inquietava. Só que eu não sabia o nome científico para isso, né? Então, aí quando eu entrei, o orientador foi me guiando em algumas leituras, eu entendi que o termo era comportamento desviante, né? Que era aquilo que fugia do que a organização esperava do trabalhador. Aí vai desde furto, a quebra, a distrato com o outro colega, né? Essa relação interpessoal. E aí eu entendi que o nome disso cientificamente, né? Do que estava na literatura, era comportamento desviante. Aí eu me achei. Falei assim, agora eu sei o que eu estou pesquisando. E aí o meu orientador falava, olha, mas só estudar isso, tem que entender o porquê que isso acontece, né? A grande curiosidade do pesquisador é compreender o porquê das coisas. E aí ele falou, será que não é a cultura? Será que não é uma outra coisa de ordem psicológica que afeta? E aí eu fui mais uma vez à literatura e descobri que existem contratos que são estabelecidos entre as pessoas, alguns formais, aquele que a empresa diz que ela tem, e outros que o próprio trabalhador, ao entrar na empresa, pela imagem que ela tem, pelo tamanho, pelo porte, ele já estabelece para si um contrato, né, uma expectativa que ele tem de alcançar ou entrar naquela organização. Só que isso, às vezes, não se concretiza. No momento que isso não se concretiza, é que a gente tem o fenômeno chamado violação do contrato psicológico, que é a reação dele à não concretização dessa expectativa, seja formal ou não formal. E aí eu entendi na literatura que, por diversas vezes, a chance disso acontecer é muito grande, né? Porque a empresa também não sabe que você tem aquela expectativa. E aí foi uma outra viés, então tem uma relação entre o comportamento desviante e a expectativa nesse contrato psicológico estabelecido. E aí a gente foi para a cultura, para entender se essa expectativa tinha a ver também com o padrão de cultura, né? Se a cultura era um preditor dessa expectativa. Se é uma empresa mais transparente, mais hierárquica, ser uma empresa mais flexível, então a expectativa muda de acordo com o padrão da cultura organizacional. E aí a gente viu na pesquisa, né, tentou identificar, achou que os estudos de cultura organizacionais que tinha, a que mais se enquadrava para tentar fazer essa relação, era aquela que era dividida por autores chamados Kenry e Kim, que eles dividiam a organização em 4 possíveis culturas, uma hierárquica e mercado, que são um padrão mais rígido, uma clã inovativa ou adocrática, né, a literatura vai mostrar, que é mais flexível. E a gente entendeu, então, se tem uma cultura mais rígida, há uma chance maior da pessoa perceber a violação do contrato psicológico, perceber a quebra do contrato psicológico, né? A quebra dessa expectativa, e não responder com um comportamento desviante, ou não, na cultura mais flexível, quando ele percebe, por ser clã, né? Ser mais familiar, mais próximo dele, uma coisa menos estrutural, ele talvez não reagisse com um comportamento desviante. E aí esse foi o nosso mote, assim, o início da pesquisa, que a gente se encontrou e estabeleceu um modelo mesmo, para ver se essa relação existia ou não. Traduzindo, você trabalhou com a tal da expectativa e realidade, né? Aplicada ao ambiente empresarial. Agora, eu não fiz essa pergunta para você, mas isso que você acabou de estudar foi um doutorado, foi uma tese. Perfeito. Ela tem relação com o seu mestrado? Era algum assunto ligado ou algo inovador para você? Você falou que você caiu de paraquedas, tem coisas que já existiam que você não sabia que tinha esse nome, né? Então não tem relação com o seu mestrado? Não tem, assim, eu mudei chamada água para o vinho, né? Meu mestrado foi na área de gestão da educação e
eu estudei um programa de política pública, né? Fui a campo mesmo para ver a percepção. Eu gosto dessa área de percepção, assim, mais psicológica. Fui a campo para ver a percepção dos usuários, né, os beneficiados do programa, e aí fiz todo um estudo, mas não tinha a ver com, efetivamente, comportamento desviante. Na verdade, eu retornei, eu tinha essa curiosidade desde quando saí da empresa e fui para o serviço público, mas eu não sabia como pesquisar. E aí, quando chegou no doutorado, é como se eu tivesse me encontrado de novo cientificamente, na minha linha, né, que eles falam, tem uma linha de pesquisa, então é como se eu tivesse me encontrado novamente. É importante esse retomar. É que às vezes o pessoal do quantitativo não curte muito, né? Mas as pesquisas qualitativas, eu acho que, se bem feitas, como foi no caso a sua, elas acabam revelando coisas que tem uma camada que não nos faz ver. Quando você desconstrói o problema, você acha a questão de fundo. E aí vem a minha pergunta: como é que a violação do contrato psicológico foi mediada pela cultura organizacional? Ela pode influenciar no comportamento desviante? Você achou o tal do nexo causal entre todas aí? Uma coisa está ligada com a outra totalmente? Sim, estão bem interligadas. Na verdade, a gente viu que ao perceber que na nossa pesquisa, né, uma expectativa, na verdade, foi rompida, né, essa expectativa em forma de contrato psicológico que ele estabelece, seja aquele que a empresa não cumpriu formalmente, que vem escrito para ele, né, os auxílios, os benefícios, se em algum momento isso não é cumprido, ou até mesmo expectativa de crescimento dentro da empresa, isso é muito comum. Aí mostra o plano de carreira dentro da empresa, a pessoa entra na base lá e ela tem expectativa de galgar padrões, né, cargos mais elevados com o passar dos anos. Só que tem pessoas e pessoas, né, perfis e perfis. Então tem gente que não vai se enquadrar naquele perfil para um cargo de liderança, por exemplo. E ela se frustra, porque para ela foi apresentado um contrato formal de possibilidades que ela tinha de avançar dentro da empresa e ela não avança. Então pode ser que ela comece a ficar frustrada, né, perceba esse rompimento e aí ela percebe a violação. Nesse momento, ela pode começar a ter comportamentos que levam ao dano ou à empresa ou aos colegas. E isso vai ser mediado pelo perfil da cultura organizacional. O que quer dizer isso? Uma cultura mais rígida, esperava-se, né, pela literatura, que ao perceber esse rompimento, seja estabelecido por ele ou pela empresa, que ele tivesse um comportamento desviante já efetivo. Ele manifestasse comportamento desviante, seja quebrando, roubando, destratando o colega. Mas, para nossa surpresa, a nossa pesquisa foi contrária à literatura. Em organizações que a cultura é hierárquica ou de mercado, que é uma estrutura mais rígida, ao perceber essa violação, essa quebra, ele não respondia, né, que é a violação, ele não respondia com comportamento desviante, e a gente não tinha esse fenômeno sendo pesquisado na nossa tese. Ele foi contrário à literatura e a gente não entendia por quê. Mas como eu tinha feito uma quali, entrevistado alguns empregados da organização, a gente viu que talvez o fator, pela estrutura rígida da empresa, o fator medo, e não foi alvo da nossa pesquisa, fosse algo que impedisse esse comportamento desviante ou diminuísse também esse comportamento desviante. E ao passo que o perfil de cultura mais clã, né, mais flexível, mais aberto, ele tinha uma propensão maior de ter o comportamento desviante. Foi muito curioso, que foi um achado totalmente contrário à literatura. É uma janela que está aí, né, para novos pesquisadores que quiserem investigar esse fenômeno entre a estrutura hierárquica mais rígida, né, a cultura mais rígida, a cultura mais flexível, porque elas têm posições opostas, né, pelo menos na nossa pesquisa foi assim, de resposta ao comportamento desviante. Esperava-se o contrário. É claro, você já falou da importância da visão teórica, né, da parte teórica na sua pesquisa, mas eu achei interessante porque você acabou de provar que foi contraditório, né, a literatura, o teu trabalho de campo. Então eu queria que você faça um pouco do seu trabalho de campo. Por que você escolheu uma rede de varejo farmacêutica em Minas? Você trabalhava nessa rede? Questão de acessibilidade? Teve algum motivo que você ter escolhido, né? E quais as técnicas que você aplicou para conseguir chegar nessas informações que depois você cruzou com a literatura? Ok. Então, essa empresa que eu investiguei, né? Eu trabalhei nela por muitos anos, mais de 18 anos. Depois saí, fiquei uns 11 anos distante. E quando do doutorado eu lembrei, olha, tem essa empresa e ela é uma boa empresa para se investigar. Aí o meu orientador me perguntava, mas por que essa? Você está aqui em São Paulo, de repente pega uma Eu falei, tem dois critérios. Ela é multi-estado, né? Ela está em vários estados, então quando a gente está investigando cultura, a gente sabe que a questão da regionalidade pode influenciar na cultura, né? Não foi objeto da nossa pesquisa, mas a gente sabe que influencia o perfil das pessoas e a forma como ela vê o trabalho é diferente por região. E também
pela facilidade de acesso que eu tinha, eu conhecia os donos, eles iam me liberar muito mais facilidade, embora não tenha sido tão fácil assim na hora de ir a campo. As coisas não acontecem como a gente espera, né? Não, expectativa é realidade. Sempre. Então, o que eu fiz? Eu optei por uma entrevista semi-estruturada, eu tinha um guia, né? E foi o efeito bola de neve mesmo. Então, eu tinha intuito de entrevistar tanto pessoas com cargos de liderança, trabalhadores com cargo de liderança, quanto trabalhadores que não tinham cargo de liderança. Eu precisava ver esse contraponto até a relação da cultura e a relação do desvio nesses dois níveis, né? Na tese eu chego até a comparar para ver se tem diferença. E aí eu fiz algumas entrevistas, gravei e fui perguntando alguns elementos que poderiam responder, primeiro, sobre a expectativa que ele tinha, né? Quando ele entrou, como é que foi o processo de entrada, o que ele esperava da empresa, o que o motivou a buscar aquele emprego. Depois, se perguntando como ele percebia, né, a empresa, as características que mais agradava ele na empresa, que menos agradava, e fui abrindo para a pessoa ir falando. Então, isso foi muito legal. E, por fim, assim, a gente estimulava, perguntava, olha, você já presenciou, para não perguntar direto para a pessoa, você tem um comportamento desviante? Sim. Você já presenciou entre os colegas de trabalho tais comportamentos, assim, a pessoa vai manifestando, né? Guardando a ética, não cita nome, né? A gente suprimiu todos os nomes, inclusive dos entrevistados, para não serem identificados. Alguns a gente troca até o cargo, para a empresa não identificar que é a pessoa que deu a entrevista, para garantir o anonimato mesmo, para não comprometer nenhum trabalhador. Graças a Deus, no caso da nossa pesquisa, não teve nenhum ferimento ético que alguém tenha dado entrevista tenha sido prejudicado, né? Não teve nenhum relato, isso é muito bom. Então, foi esse primeiro processo. Eu usei a pesquisa qualitativa e depois, como na administração é muito comum a gente provar, né, modelos. A Quali é uma ótima ferramenta, eu gosto demais da pesquisa Quali, mas nos força a ir para a Quant para fazer um teste empírico de prova, né? Então, eu fiz um modelo, usei uma técnica chamada modelagem de equação estrutural e estabeleci a relação para ver se era estatisticamente significativa aquela diferença ou não. Apliquei um outro questionário, né, para um público diferente daquele que eu tinha entrevistado, para ver se os resultados se confirmavam. E aí é que eu encontrei esse confronto entre o Quali, o Quali foi muito importante, a pesquisa Quali, porque aquilo que eu precisava explicar na Quant, eu só consegui fazer algumas inferências porque eu tinha ido a campo e compreendido o cenário que eu estava fazendo na pesquisa. Se eu não tivesse ido a campo, eu ia ter muita dificuldade de justificar a Quant, né, os resultados da Quant. Até mesmo o resultado contraditório à literatura. Então, assim, para mim foi uma grata surpresa primeiro, que o pesquisador, né, a gente quer confirmar a literatura, mas quando não confirma também, não quer dizer que está errado. Sim. Quer dizer que a literatura tem mais espaço aí para ser investigada. Isso é muito bom, né? Ainda mais um doutorado, é muito bom que isso aconteça. E o outro que eu vi a importância de estabelecer, sempre que possível, a pesquisa qualitativa como um antecessor da pesquisa quantitativa do fenômeno, né? Se puder fazer, vai contribuir demais o objeto de pesquisa do pesquisador. É muito importante. Agora, uma outra coisa interessante, talvez é o aspecto regionalidade que você destacou aí, é que você apontou que nem sempre o que é considerado como comportamento desviante numa organização ou numa região pode ser considerado para outra. Você tem como dar um exemplo disso? Ah, perfeito. Por exemplo, da área que eu conheço bem, por exemplo, farmácia. Em uma farmácia num grande centro, por exemplo, uma rede no grande centro, não é desenvolvido, né, industrialmente, talvez um balconista comentar com um familiar que alguém comprou lá um anticoncepcional, ou mesmo um preservativo lá na farmácia, talvez seja antiético. Mas lá no interior, onde todo mundo conhece todo mundo, o balconista simplesmente fala porque ele é amigo do pai, então aí ele comenta e não é visto como um comportamento desviante, porque é natural para as pessoas que estão ali conversar. Então, veja bem, o mesmo cenário em espaços distintos, em um a pessoa pode ser até demitida, né? No outro não vai ser nem comentado, porque as pessoas que vão ouvir aquilo vão achar que é comum esse tipo de comentário no dia a dia ali, ele não vai reclamar para o dono da empresa que alguém comentou. O máximo que ele vai dizer, que em Minas a gente usa muito isso, o máximo que ele vai dizer é que aquele cara é fofoqueiro. E vai associar a ética no trabalho, né? A profissão. Então tem uma diferença. Se fosse numa capital, a pessoa ia registrar uma reclamação e dizer, olha, seu funcionário não é ético, ele não guarda sigilo. Então, não dá para caracterizar, taxar o comportamento desviante como o mesmo comportamento ser considerado desvio em todas as regiões do Brasil. Eu acho que, assim, até a questão do trato com a pessoa, né? Se você vai numa cidade grande, o cliente que entra é mais um cliente. Você não tem nenhum tipo de empatia. Você tem que ter empatia, mas você não tem nenhuma ligação. Agora, numa cidade
interior de Minas, né? Que todo mundo se conhece. Você é, além do seu o farmacêutico, você é o amigo da família, alguém. Mas enfim, eu não sei se você já deu uma devolutiva para essa empresa que permitiu que você fizesse o estudo lá, né? Caso afirmativo, como é que foi a receptividade em relação aos resultados? É algo que interessou para eles o estudo, que eles acharam legal, que eles vão implantar alguma alteração a partir dos seus achados? E, emendando já a última pergunta, você tem algum interesse em transformar essa sua tese em um livro? Porque eu acho que é um assunto tão legal que, se você trocasse em miúdos, né, fizesse uma linguagem mais acessível, mais comercial, tirando lá toda a parte metodológica e tal, eu acho que teria um bom, assim, uma boa visibilidade, né? Rende muita conversa, né? E é uma coisa que você foi a campo, achou, e agora talvez valha mais do que só trabalhos e artigos publicados em revistas científicas, né? Talvez contar isso para todo mundo em forma de livro. Já passou pela sua cabeça isso? Já, vou começar lá da primeira. Na verdade, eu tinha uma agenda de devolutiva para a empresa, veio esse cenário da pandemia, ficou mais grave no final da minha... Eu defendi, inclusive, online, né? Que não estava num cenário já bem arriscado de sair. E aí eu tive uma conversa, marquei de ir lá devolver. E aí agora, nesse equilíbrio agora da vacina, deu uma estabilizada, a gente vai voltar lá na empresa, mas eles têm interesse sim, para eles é muito importante compreender, porque a empresa ela tem um padrão de cultura que ela acha que os empregados se reconhecem nele, né? Só que a cultura organizacional ela é percebida pelo empregado. Então, mesmo que a gente estabeleça, minha cultura aqui vai ser hierárquica, tem regras e normas claras, pode ser que o trabalhador não veja isso. Por mais que a empresa faça esse esforço, né, o RH faça esse esforço de passar essa imagem, pode ser que não veja isso. Então, tem esse cenário que foi descoberto, que existem 2 perfis de culturas percebidos, né? Dependendo da região que está, pessoas têm uma percepção diferente da cultura da empresa. A outra, a questão do cargo de liderança e de cargos que não são de liderança, tem uma diferença também. E a questão da comunicação da história da empresa. É uma das sugestões, né, que eu vou fazer para a empresa, que ela, talvez para as filiais mais distantes, a história da empresa precisa ser mais massificada, mais demonstrada, para estabelecer uma aproximação de afeto entre os trabalhadores, né, que não têm uma relação familiar com a empresa, onde a sede, as pessoas têm a história na memória. Sim. E elas estabelecem essa relação mais próxima de afeto. Aí, quando a gente vê que vai distanciando, a pesquisa vai vendo que a percepção de cultura vai mudando, porque ela não tem essa relação de afeto com a empresa, ela não conhece bem a história da empresa. Então, vai ser uma das sugestões, o RH massificar mais vezes a história da empresa. Pode ser com funcionários antigos da sede, né, fazendo depoimentos em reuniões fora da sede, mas é importante. Esse é um ponto-chave. Eu acho que a empresa pode dar uma equilibrada, né? Ela não vai estabelecer uma cultura só, mas pode dar uma equilibrada e uma melhorada, inclusive, na percepção dos trabalhadores que não são da sede em relação à empresa, em relação à matriz. E o livro é uma inquietação minha. Eu também acho muito importante traduzir essa linguagem científica para que as pessoas que não são do mundo científico possam ler e compreender, né? Talvez essa seja a maior contribuição que um pesquisador possa dar para a sociedade, a traduzir aquilo que está sendo pesquisado, para qualquer pessoa que não é da academia poder ler e compreender. Então, sim, eu tenho a expectativa de escrever, talvez uma dobradinha com o professor Cubo, estou pensando ainda, né, na proposta de a gente tirar toda, como você está sugerindo aí, tirar toda essa parte metodológica, e a partir da pesquisa, a experiência que a gente tem, estabelecer já, fazer uma escrita mais cursiva, mais acessível para a comunidade. Eu tenho sim a expectativa de escrever. Até pensei em mudar o título, né, para não ficar comportamento desviante, com uma coisa mais comercial mesmo, para ver se a gente emplaca esse trabalho aí. Mas é um projeto que tá no radar. Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.